Deixe aberta o Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 27. Mateus, capítulo 27. Deixe aberta. Existe na Bíblia, e até hoje existe, entre o povo hebreu, algumas coisas muito peculiares. Quando um pai perde um filho, ele tem um gesto muito diferente do povo hebreu. Quando Jacó recebe a notícia que o seu filho José havia sido devorado por um animal, embora não fosse, Jacó junta na sua bata, nas suas vestes, e rasga do peito para baixo, em sinal de desespero, em sinal de dor, em sinal de luto, porque o seu filho, alguém lhe disse, que foi devorado por animais. Essa é uma das formas que se expressa quando, principalmente, um homem judeu, ele traz consigo a dor de ter um dos seus que ele muito ama, que ele perde. Davi, quando chega em Ziglag e ele vê a cidade queimada, ele se curva, rasga as suas vestes e rasga do peito para cá em sinal de tristeza, e os outros homens que estão com ele também fazem isso, porque suas mulheres, seus filhos foram levados cativos, e a dor de quem se amava, ela não tem como se expressar. E a gente vai encontrar outros exemplos na Bíblia de homens que sentiram essa dor no momento em que eles recebem a notícia de alguém que amam, e eles rasgam as vestes em sinal de dor e luto por alguém que se ama. E é interessante que, embora Deus esteja tão longe da gente, no sentido de a gente não poder vê-lo, ao mesmo tempo Ele está muito perto da gente, muito perto. A gente não consegue ver Deus, mas a gente consegue sentir Deus. No Velho Testamento, Ele tem vontade, desejo de estar com o seu povo. Ele manda construir uma tenda, manda construir o tabernáculo, a Arca da Aliança. E dentro do tabernáculo, nós conhecemos bem, tem um lugar dentro do tabernáculo, e depois vai ter dentro do templo, que é chamado o lugar santíssimo. Tem o lugar santo e o santíssimo. Dentro do lugar santíssimo é o lugar aonde ficava a Arca da Aliança. Dentro da arca, antes da invasão, ficava 2 vasilhas de ouro com maná, que foram a forma como o Senhor sustentou Israel saindo do Egito, a vara de Arão e as tábuas da lei. Isso permaneceu até os dias do templo de Salomão. Passa a invasão, vem o templo de Herodes e constrói-se novamente o templo, mas a arca não foi encontrada. Mas se reconstrói nos moldes que assim era. Este lugar santíssimo não se podia entrar, a não ser no dia da purificação, no dia do Yom Kippur.
E é nesse dia que somente o sumo sacerdote, uma vez ao ano, no dia da expiação, que se entra lá. No tempo de Jesus, que a arca já não está lá, tem uma pedra grande nesse espaço. A cortina do templo, ela tem, segundo a tradição judaica, 9 metros de largura, uns dizem 10, de 9, 10, por 19, 20 de altura. E a espessura, 10 centímetros, a palma da mão de um homem. E nesse lugar, se continua da mesma forma da época de Moisés, a uma vez por ano, no dia do sacrifício, é o dia em que o sacerdote, o escalado, o sumo, vai lá e ele pega o sangue do cordeiro e pega as ervas, pega com a mão direita a pá cheio de brasa, vai lá, com uma mão ele joga sobre aquela pedra, com a outra ele tem as ervas e ele esparrama sobre aquela pedra. E aquilo é como um incenso que sobe como um cheiro suave diante de Deus. Aquilo ali é o pedido de perdão, aquilo ali é o pedido do povo: perdoa nossos pecados, Senhor. É o único dia, uma vez por ano, em que o sumo sacerdote e um ser humano pode entrar. Tanto na época de Salomão, quando a arca estava lá, quanto agora no templo aonde Jesus estava vivo, que é o templo onde Herodes mandou construir. Ninguém entrava mais, apenas o sacerdote. Se fazia o sacrifício no átrio, fazia os rituais diários, e essa cortina ficava lá fechada, ninguém entrava. Muito embora a fumaça durante os dias pudesse de alguma maneira entrar por alguma situação, mas de uma forma natural ou liberada, isso não acontecia. Era só uma vez por ano. Diz a tradição que essa cortina, o véu do templo, ela era tão pesada, que era necessário 300 levitas para conseguirem levantá-la e colocá-la no lugar, de tão que ela era pesada, de 10 centímetros de espessura, 20 de comprimento e 9 de largura. E é interessante que o formato, a construção deste véu, desta cortina, ela segue o padrão que o Senhor estabeleceu no livro de Êxodo. E é nesse mesmo ambiente aonde Zacarias está um dia e o anjo visita ele e é anunciado a ele que Isabel vai ter um filho. Passa-se o tempo, outros usam daquele local, mas chegou um dia em que Jesus estava para morrer. Ele veio com a missão, ele veio com o objetivo, ele prega, ele ensina, e acontece exatamente aqui no livro de Mateus, capítulo 27, no verso 45, algo interessante. Diz assim: ao meio-dia desceu sobre toda a terra uma escuridão que durou 3 horas. Por volta das 3 da tarde, Jesus clamou em alta voz: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Alguns dos que estavam ali pensaram: ele chamava o profeta Elias, ou ele chama pelo profeta. Um deles correu, ensopou uma esponja com vinagre e a ergueu num caniço para que ele bebesse. Os outros, porém, disseram: esperem, vamos ver se Elias vem salvá-lo.
Então Jesus clamou em alta voz novamente e entregou seu espírito. Naquele momento, a cortina do santuário do templo se rasgou em duas partes, de cima até embaixo. A terra estremeceu, rochas se partiram e sepulturas se abriram. Muitos do povo santo que haviam morrido ressuscitaram. Saíram do cemitério depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa de Jerusalém e apareceram a muita gente. O oficial romano e os outros soldados que vigiavam Jesus ficaram aterrorizados com o terremoto e com tudo o que havia acontecido e disseram: este homem era verdadeiramente o Filho de Deus. O ritual do sacrifício nesse dia está acontecendo com Jesus o que acontece em toda a Páscoa. No mesmo horário em que Jesus é crucificado, lá no templo, aonde tem um sacerdote, tem um cordeiro que está sendo imolado. No mesmo instante em que aquele cordeirinho, ele está sendo ali degolado, e alguém põe a mão sobre a cabeça dele, e o sangue daquele cordeiro, ele vai servir naquele ritual, para que aquele sacerdote vá até o templo, lá dentro, única vez por ano, e faça o que ele tem que fazer, segundo o livro da lei. É nesse mesmo horário que está acontecendo fora do templo, fora da cidade, dentro de Jerusalém, um outro tipo de sacrifício que o judeu despreza. A cruz de Jesus não é como alguns pensam. A forma como os romanos crucificavam não era numa maneira como a televisão, o cinema mostra, numa montanha, para que as pessoas olhassem. Não. Roma tinha por hábito de colocar a cruz à margem da rua, para que todo aquele que passasse, olhasse, sentisse o cheiro de morte, o cheiro de sangue, e temesse o poder de Roma. Então Jesus, junto com os outros dois ladrões, eles estão crucificados, e a cruz não era alta, justamente para que todos que passassem por ali sentissem a opressão, o peso do que era ser crucificado. É nesse mesmo tempo, 15 horas, 3 horas da tarde, em que a faca entra, passa no pescoço do cordeiro lá. E é exatamente às 3 horas da tarde aqui, quando Jesus, ele exclama e ele diz: está consumado. É nessa hora que Jesus expira, é nessa hora que o sofrimento carnal cessa, é a hora em que ele vai descansar, o corpo naquele momento cessa de pulsar. O sacrifício de lá também acontece, tem sangue sendo aspergido lá e tem sangue sendo aspergido aqui. O sangue de lá vai servir para um ritual, o sangue daqui vai servir para um ritual. Aquele não salva, mas esse salva. Aquele não purifica tanto, mas esse purifica tudo. Agora, é interessante, eu estava pensando que na Páscoa, toda a família, e no sacrifício, ela precisava pegar um cordeiro e 4 dias antes levar para casa. Ela precisava levar o cordeiro, colocar amarrado ao pé da cama às vezes. E durante 4 dias, os laços de afetividade eram externados com aquele animal.
Nesses 4 dias, crianças brincavam com o cordeiro. Era um cordeiro sem mancha, sem defeito. Se tirava os carrapichos, possíveis bichos. E esses 4 dias eram muito importantes. Isso está escrito lá no livro de Êxodo, ordem de Moisés, quando o Senhor determina a instituição da Páscoa, que 4 dias antes, no mês de Nissan, no 10º dia, que assim se procedesse. Esses 4 dias em que esse cordeiro vai ficar na casa, a família vai olhar para o bichinho, vai tocar no bichinho, vai ver que ele não tem nenhum defeito. E é como a gente que gosta de bicho, você imagine o sentimento que é. Porque daqui a 4 dias, aquele animalzinho vai ser levado lá. E este animal, que a família vai tocando, vai brincando, a família vai se afeiçoando de uma tal forma que fica difícil, mas vai ter que ser sacrificado. A ideia é, esse cordeirinho é um inocente. Ele vai morrer pelo pecado da sua família, para purificar os seus pecados. Então, aquele ritual instituído por Moisés, falado em Êxodo, repetido em Levítico, fazia-se todo tempo, em todos os anos. Aquilo era algo assim muito difícil, porque a família ficava próximo do bicho, cuidava do bichinho, mas quando chegava no dia certo não tinha jeito, tinha que levar ele, tinha que imolá-lo. E apesar do laço, apesar da afetividade, havia o reconhecimento da família. Ele vai morrer e ele não tem culpa de nada, mas ele vai morrer pelo sacrifício. E isso acontecia, e a família vivia isso. É interessante que, faltando 6 dias antes da Páscoa, Jesus entra, ele passa em Betânia, faz o último jantar na casa de Lázaro, passa pela casa de Lázaro, reúne-se com os amigos. No 5º último dia antes da Páscoa, ele já está em Jerusalém. Ele é visto por todos. Faltando 4 dias, ele está pregando dentro do templo. Ele prega para homens, ele prega para mulheres. Todos veem Jesus. As pessoas viram Jesus curando, pregando, anunciando, falando. Está se aproximando a Páscoa. O dia em que Jesus, ele é entregue por Judas, chega o momento em que ele é conduzido até Pilatos. E Pilatos faz uma declaração no Evangelho de João, capítulo 19. Ele diz assim: mas eu não vejo acusação nesse homem. Você está lembrado do cordeirinho, que também não se via nada nele de erro? Pilatos diz: esse homem não tem nada de errado. Vocês estão fazendo com esse homem algo que não tem porquê. Jesus cumpre o mesmo procedimento que um cordeiro comum passava antes da Páscoa. O texto bíblico diz lá em João 12 que é no 6º dia, faltando da Páscoa, que ele entra em Jerusalém. E até chegar a Páscoa, ele vai passar por Jerusalém, vai passar pela região, e todos vão ver Jesus. Não viram falhas, não viram defeitos. As pessoas conversavam com ele. Faltando 3 dias, ele está pregando lá no templo. Todas as mulheres e os homens que andam por Jerusalém naqueles dias estão olhando para Jesus, de maneira que todos observam a pureza de Jesus. Até o momento em que uma autoridade maior, dentro ali de Israel, chamado Pilatos, faz a declaração: este homem não merece morrer. Você sabe o que acontece
com a família que pega o cordeirinho e que leva para casa. É a mesma ideia. Se afeiçoa de tal forma. As pessoas que conviveram com Jesus também não achavam, não viam defeito em Jesus, não viam falhas em Jesus. Mas aquele cordeirinho também não tinha. E nesses 4 dias que uma família judaica levava esse animalzinho para casa, cuidava dele, limpava ele e ficava condoída com ele, é a mesma coisa que está acontecendo com Jesus nos últimos 4 dias antes da crucificação. Quem está perto de Jesus vê que ele não tem defeito, vê que ele não tem falha. Por isso que quando chega a hora em que Jesus é crucificado, principalmente Maria, a mãe de Jesus, João e tantos choram, se aquebrantam e dizem: mas por que fizeram isso? Jesus cumpre o mesmo protocolo que se fazia com o outro cordeiro, aquele sim, animal. Aí acontece um negócio aqui interessante nesse texto, porque no momento em que às 15 horas o sacerdote degola o cordeiro, às 15 horas aqui Jesus, ele expira. Só que acontece um negócio aqui interessante, meus irmãos. Aqui diz o texto em que nunca aconteceu isso. É a primeira vez que Deus quebra algo que ele instituiu. Na verdade, ele não quebra, ele dá origem a algo que ele já tinha para fazer. Aquele véu de 20 metros de altura, de 9 de largura, 10 centímetros de espessura. Assim que Jesus expira, tem um centurião e alguns homens que estão ali, que eles estão vendo o que está acontecendo. E há uma declaração, Dr. Lucas escreve sobre isso também, como os outros evangelhos sinópticos dizem, que esse centurião, ele diz assim, ele faz a mesma declaração do que os outros ou as famílias também faziam quando o cordeirinho era imolado. Aqui, o centurião e alguns dizem assim: verdadeiramente este homem era inocente e ele era o Filho de Deus. Há uma declaração aqui de um romano dizendo: este homem é puro, este homem ele é limpo e este homem é o que dizia ser. A Bíblia diz que durante esse tempo, até chegar o momento das 15 horas, houve durante 3 horas de escuridão na face da terra. E a hora em que Jesus expira, a terra tremeu, rochas se abriram, mortos ressuscitaram. Mas o mais importante, meus amados, é que de cima para baixo, o véu se rasga. Como pode uma cortina, um véu, dessa altura, dessa espessura, dessa largura, sem que um homem, sem que uma mão humana pudesse ter ido cortar ela acontecer? O que está acontecendo na crucificação de Jesus é algo interessante, porque dentro do lugar santo, dentro do templo, tem o santo e o santíssimo. A manifestação, a gente olhando para o lado espiritual, no lugar santo, ainda que simbolicamente, tem a presença de Deus. De uma forma que a gente talvez não pensou, mas Deus sempre teve vontade de estar no meio do seu povo. Deus sempre quis se revelar para o seu povo. Mas o pecado sempre foi um obstáculo. Desde o início, quando cai Adão e Eva, o pecado é um obstáculo. Mas da construção da tenda, da construção do tabernáculo, da construção do templo, o lugar santíssimo, da arca ao templo aonde está agora aquela pedra, há um lugar reservado aonde ninguém vê, mas sabe que o Espírito dele está ali.
Então a presença de Deus está ali no templo. A presença de Deus, embora ninguém vê, e quem ousasse entrar era tão sério que morria. Porque a presença de Deus era real no templo. É interessante que as pessoas não conseguiam ver, mas sabiam que Ele estava lá. Porque Deus queria, eu quero repetir, Deus queria, e eu afirmo, Deus quer habitar no meio do seu povo. E naquele momento em que as coisas estão acontecendo com o Filho de Deus, no momento em que Deus está ao mesmo tempo lá no céu, Ele que tem a multiforma de ser, o Espírito dele também está no templo. No momento em que o filho dele é imolado, esse mesmo Deus se lembra de Jacó, quando ele rasga do peito a bata, que o seu filho foi anunciado que está morto. É no mesmo tempo que este Deus que tem sentimento, é no mesmo momento em que esse Deus que te ama e que nos ama, é nesse mesmo tempo em o Deus que está no lugar santo do santo, em que Ele se manifesta e rasga a cortina de cima a baixo. Deus está se expressando. Embora doa, eu estou salvando. Embora doa, eu estou gerando vida. Lembre-se de Jacó, que rasga e diz: meu filho José. Quando o véu rasga, o Senhor do templo, que está no lugar santíssimo, que ninguém ousava estar lá, a não ser o sumo sacerdote, Deus se dá a permitir que dali para frente, eu, você, nós temos agora, pelo Filho, o Filho que expira na cruz. É como um pai que chora no santuário. O filho está morrendo e o pai está sentindo. O filho expira e o pai diz: chegou um novo tempo. É nesse ambiente em que Deus, que ninguém acessava, Ele estabelece uma nova linguagem. Ele estabelece um novo momento. E da parte dele acontece um negócio extraordinário. É Ele que rasga de cima para baixo. É Ele que está dizendo: eu estou estabelecendo agora uma comunhão. Eu estou estabelecendo agora uma nova vida, uma nova relação com vocês. E Ele, através de Jesus, nos dá uma forma diferente, muito diferente daquela do cordeirinho, que até então acontecia daquele jeito. Eu estava pensando nesse texto, imaginando o que a gente faz com o véu, porque Ele já rasgou, Ele já entregou o Filho já se entregou por nós, o Filho já padeceu por nós. Mas agora que o Pai abriu, como é que fica essa relação da gente com Deus? Se a gente não consegue se acertar aqui, se a gente não consegue se alinhar aqui, será que o Pai está na gente? Se a gente não se suporta aqui, se a gente não consegue falar a mesma língua aqui,
se a gente não caminha junto aqui, aonde que o véu se rompeu? Aonde que o véu caiu? Se a gente não consegue, na maneira em que o Filho que veio até nós, se entregou por nós, padeceu por nós, se a gente não consegue seguir o exemplo do Filho, aonde que o véu rompeu? Aonde que esse véu está liberado para alguns? Porque ele faz tudo o que tinha que fazer. Ele entrega o Filho, ele sofre junto com o Filho, ele padece pelo Filho, o Filho se entrega, passa por todo o procedimento, faz tudo o que tem que fazer. Mas chega na hora da gente, 2026, é dele que vem. A gente não merece, nunca merecemos e nunca vamos merecer. Tudo vem dele, a graça vem dele, o favor vem dele, a bondade vem dele, tudo por ele. Ele libera a graça para nós. Aí a gente aqui na terra, a gente resolve fazer desse véu que se rasgou uma coisa qualquer, uma coisa simples, de qualquer jeito, adorar de qualquer jeito, fazer de qualquer jeito, viver de qualquer jeito, ministrar de qualquer jeito, se comportar de qualquer jeito, sendo que quando ele entrega, ele não entrega qualquer jeito, ele não entrega qualquer coisa, ele não faz de qualquer forma. A pergunta que eu tenho feito para mim nesses dias é: como é que fica esse véu que se abre de cima para baixo, mas aqui embaixo parece que tem um pedaço ainda que não está ainda liberado? Como é que Deus olha do céu e fala: mas eu já liberei, eu já liberei? Até que ponto esse sacrifício de Jesus, esse sacrifício do amor do Pai, de abrir o véu, de liberar para nós, está produzindo vida? Até que ponto o véu já caiu? Até que ponto nós temos entrado no Santo do Santo? Temos entrado na presença dele? Ou temos ficado ainda para fora? Você tem entrado na presença? Tem caminhado no lugar santíssimo? Tem andado no lugar que antes não era favorável, mas agora é? A gente não podia ter essas coisas, mas agora a gente pode. E o que fazemos? O que estamos fazendo? Uma vez que Ele já liberou para nós essa liberdade. Se a gente não tomar cuidado com esse favor que Deus fez para nós, de repente nós estamos construindo um novo véu, criando algumas situações, e que nós não estamos mais conseguindo ver a glória, não estamos mais conseguindo nem de longe sentir a glória. E é um perigo muito grande da gente ficar preso no ritualismo, porque o ritualismo já não existe mais. Ele nos conhece desde antes, muito mais agora. O ritualismo não salva, irmão. O ritualismo não cura. O ritualismo não impressiona. O ritualismo para Deus não serve para nada. Deus nos liberou o acesso para ter intimidade com a gente. Deus liberou o acesso para caminhar com a gente. Deus
Deus liberou acesso para que a gente possa ser a mesma pessoa com Ele. Então para Deus o ritualismo não serve, porque Ele disse: eu preciso. E quando Ele abre, quando Ele libera o véu do templo, Ele está dizendo: agora é um só, agora somos um. Jesus fala assim: Pai, para que eles e eu sejamos um. Deus liberou para você, Deus liberou para mim, Deus nos liberou a andarmos junto com Ele, mas sem véu, sem máscara, sem qualquer tipo de coisa que nos impeça de ver a sua glória. Se tem alguma coisa que não está deixando ver a glória dele, é porque tem véu no negócio. E se tem véu, não é presença, porque a presença foi liberada. A presença está totalmente franqueada. Ele disse: olha, filho, faça. E da mesma maneira, como um pai que sentia, você vê que ele abre de cima a baixo. E é uma declaração de um centurião que diz assim: esse não tinha pecado, ele era o Filho de Deus. O que estamos fazendo com esse amor? O que estamos fazendo com esse Deus? Com aquilo que Ele tem entregue para nós? Para entrar na presença, antigamente, o sacerdote colocava um sininho, uma corda e um sininho nas bordas da bata. E essa, uma vez por ano, se ele entrasse lá dentro, alguém ficava segurando por uma corda, ele entrava. Enquanto a sineta estava fazendo barulho, ele estava vivo. Se a sineta parasse de fazer barulho, significava que ele estava em pecado, ele caiu lá dentro, ele morreu. Então alguém puxava pela corda o corpo do sacerdote. Por isso que não se atrevia a entrar em pecado na presença do santo. Por quê? Porque senão ia morrer. Aí vem Deus, tira o véu para que a gente possa entrar. E a pergunta que o Espírito Santo está fazendo para a senhora, está fazendo para você, está fazendo para mim: tem véu? Tem entrado na presença? Tens visto a glória? Tem contemplado a glória? Ou tem véu no negócio? Porque se tem véu no negócio, tem máscara. Então não é glória. Então não é Deus. Então não é certo. Porque se tem Deus, não tem véu. Ele já liberou. A gente não precisa mais de um homem, de uma pessoa, para que nos leve até aquele. Ele já liberou de cima para baixo, veio da parte de Deus, a vontade de Deus. A gente não pode permitir que coisas, situações, obstáculos, momentos criem vínculo ou criem véu para que a gente possa não mais ver a glória de Deus. Meu irmão, entenda aquilo que Deus está nos falando essa noite. Mais importante do que tudo nessa vida é a gente ter real comunhão com Deus, total comunhão com Deus. É a gente poder entrar no santo do santo, é a gente poder comungar com o santo do santo, é a gente poder olhar para Ele, é a gente poder ceiar com Ele sem peso, sem nada que nos aponte, porque tudo aquilo que nos impede de olhar para dentro do santo é véu. E se tem véu, é porque Cristo para nós ainda não ressuscitou. Meu irmão, escute bem: se tem alguma coisa que nos impede de olhar nos olhos de Deus, é porque tem véu. E se tem véu, Jesus não ressuscitou para nós, porque se Ele ressuscitou, caiu a máscara. Se Ele ressuscitou, caiu o véu. Não tem nada que seja mais importante do que olhar nos olhos de Deus. Não tem nada que seja mais importante nessa vida. Não é a fama, não é o cargo, não é o dinheiro, não é nada. Nada mais é importante
importante do que olhar nos olhos de Deus e Deus olhar nos olhos da gente. Não tem nada mais importante do que a gente vir para um culto como esse e a gente ficar aqui despercebido, meu irmão. Quando a gente perde a presença, a gente se distrai, mas quando a gente ainda tem a presença, a gente glorifica, a gente salta, a gente dá aleluia, a gente chora, a gente fica feliz, porque a gente já consegue enxergar a presença, a gente consegue enxergar Ele. Mas quando a gente não tem mais acesso, a gente fica carnudo, a gente tem véu, e quando tem véu, não se enxerga a glória, não se vive a glória, e aí o perigo é grande, porque o Cordeiro, ele não vai voltar da maneira da primeira, ele vai voltar para buscar, ele vem voltar para levar, ele já veio, já pagou o preço, assim como naquele dia em que o Senhor Deus Pai abre de cima para baixo e Ele diz: está consumado. Quando o Filho na cruz expira, o Pai libera o acesso. Eu preciso dizer para você, meu irmão, está liberado. A gente não pode perder essa comunhão por causa de qualquer coisa. As coisas desse mundo passam, sentimentos passam, opções passam, mas a glória de Deus, ela não passa. A presença de Deus, ela é eterna. Meu irmão, nada nesse mundo substitui a comunhão com Deus. Não venha, não deixa que nada nesse mundo te afaste da glória do Senhor. Meu irmão, hoje a gente não precisa mais de alguém que nos leve em direção ao Santo do Santo. Se a gente começa, por exemplo, a orar em casa sozinho, se você está no seu quarto sozinho, em casa sozinho, você consegue sentir a presença de Deus desde que não haja véu. Se você não consegue mais sentir a presença, é porque tem véu. E não é Deus que vai tirar o véu, porque Ele já tirou. Somos nós quem precisamos. A Bíblia diz que sem santidade ninguém verá a glória de Deus. Naquele dia, um ímpio declarou: verdadeiramente, ele era o Filho de Deus. Mas às vezes os filhos de Deus estão perdendo a oportunidade de contemplar, de celebrar, de declarar o Deus que te ama, o Deus que nos ama. Passa-se esse tempo, meu irmão. A Bíblia diz que houve aquele tremor, mortos ressuscitaram, as pessoas que estavam ali tiveram que declarar e reconhecer que de fato o Cordeiro era o Filho. Nada mais impede, nada mais impede. Eu queria lembrar você essa noite, meu irmão, a gente não sabe quanto tempo a igreja ainda ficará na face da terra. Mas enquanto nós estivermos aqui, não desperdice o seu tempo. Aproveite o tempo que você tem aqui. Declare, glorifique, adore o Senhor dos Senhores. Aproveite o tempo que você tem aqui, meu irmão. Não se distraia com o véu. Não permita que nada se levante como véu, para que você venha perder esse brilho de Jesus, perder a graça de Jesus. E lembre-se que Ele foi como ovelha, padeceu como ovelha e cumpriu a missão, para que nesta noite, quando a gente tocar daqui a alguns segundos, você e eu possamos manter esta relação de entrar no santo dos santos, na comunhão da comunhão, na liberdade com aquele que é a liberdade. Queria convidar você a ficar em pé essa noite em nome de Jesus. Glória a Deus. Feche os seus olhos. Esse Deus tão maravilhoso, esse Deus tão grandioso, está aqui essa noite, meu irmão. Eu não preciso motivar você, porque aí seria colocar véu para você glorificar.
Mas se você sente a presença dele, se você gosta, se você ama, comece a adorar esse nome agora. Esta presença santa, este nome glorioso, este nome que tem poder, que te deu a liberdade, que te dá a liberdade. Adore esta presença agora. Busque este nome agora. Clame pela presença dele. Invoque a presença dele agora. Chame por ele. Meu irmão, esse é o momento que você tem ainda antes da ceia, para você entregar aquilo que precisa ser entregue, para você apresentar aquilo que precisa ser apresentado. Esta igreja é uma igreja que crê nos dons do Espírito, crê na revelação, é uma igreja pentecostal. Então abra a sua boca, meu irmão. Esta é uma casa de adoração ao Senhor dos Senhores. Glorifica o nome deste Deus que está presente aqui. Adore ao Senhor, não dependa dos outros para que você apresente-se diante do Senhor. Lembre-se, você não tem véu, não deveria de ter véu que impeça você de entrar na presença dele, de estar na presença dele. Senhor nosso Deus e nosso bondoso Pai, glorioso Senhor e glorioso Salvador, nós estamos reunidos aqui, Senhor, exaltamos o teu santo nome. Deus bendito, ó Senhor, nós te glorificamos, porque de uma maneira muito especial o Senhor nos amou primeiro. É o Senhor quem se liberou para que pudéssemos nos dirigir a ti. É o Senhor quem se liberou para que pudéssemos estar, Senhor, junto a ti. Queremos, ó Pai, glorificar o teu nome, queremos exaltar o teu nome, Pai da glória, Pai da eternidade. Esta noite, Senhor, aqui estão os filhos, aqui estão os filhos ao redor da mesa, e nós queremos agora, Senhor Jesus Cristo, queremos chamar o Senhor para ficar no centro da mesa conosco. Queremos chamar o Senhor para estar na posição de honra, na posição para cear com a gente, a posição que sempre será tua, a posição que lhe é devida. Ah, Senhor, ó Deus, não somente agora, mas todos os dias da nossa vida. Quando formos para casa, esteja conosco. Quando nos deitar, esteja conosco. Mas agora que nós vamos participar, agora que nós vamos, Senhor, cear, nós queremos pedir ao Senhor que fique aqui. Não há véu entre nós, não há véu entre nós. Não há véu entre nós, Senhor. Não há véu que nos impeça, não há véu que nos impeça de entrar à tua presença, não há véu que nos impeça de olhar nos teus olhos, não há véu que nos impeça de sentir o teu cheiro, não há véu que nos impeça, Senhor, de sentir, de glorificar, escutar no Senhor. Por isso, Deus, nós sem a tua presença nós não somos nada. Sem o Senhor a gente não arreda o pé, sem o Senhor a gente não se move. Por isso, Santo Espírito de Deus, sonda os corações agora, sonda os corações, sonda os corações agora. Passeia, Espírito Santo, passeia pela congregação, passeia em nosso meio, passeia em nossa vida. Toma conta deste lugar. Tu és o nosso bem maior, tu és a razão da nossa vida, tu és tudo na nossa vida. Se o Senhor não for conosco, não há sentido para nós. Oh Senhor, oh Senhor, oh Senhor Jesus Cristo, ah Senhor, sê com a tua igreja, sê com os teus filhos, com aqueles que te amam, com aqueles que te adoram, com aqueles que te temem, com aqueles que sentem falta, com aqueles que ainda querem, Senhor, a tua presença, com aqueles que sentem falta, com aqueles que sentem falta, com aqueles que não querem viver um dia sem a tua presença, com aqueles que precisam da tua presença, aqueles que sentem falta da presença do Pai, do Filho e do Espírito. Nós te pedimos, Santo Espírito,
Stori Shariba. Era Shariba Shiriala. Era Shomana Shuriala. Senhor, o que será de nós se o Senhor não estiver conosco? O que será de nós? Fica com a gente, Santo Espírito. Nenhum segundo sem o Senhor. Nenhum segundo. Sempre, Senhor. Sempre. E que o véu, Senhor, nunca mais, ele se levante para nos impedir de ver a tua glória. A tua glória é o que nos importa. Hanamashori koteremarashori alabas. Orena masheri barabashiri alabas. Orekana mashori mastori kendeshori alabashai. Orema nore shanaya shori alabas. Orena shori ketere bashiri alabas. Orena mashiri alabas. Ore kantere bashiri alabashiri alabas. Ore shiri yamashiri alabas. Anna shiri kandara bashiri alabas. Ere shiri yekera bashiri alabas. Ere kandara bashiri mashuri alaya. Aro shiri kerela. Ei shiri bashiri kandara ba. Ori yogo shori ba. Oh hela bashiri bashiri alaya. Ori masha. Oh shiri kandara bashiri alaya. Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso libertador, Tu és o nosso libertador, Tu és bem-vindo aqui, Espírito Santo, Tu és bem-vindo, Senhor, Tu és bem-vindo, Santo Espírito, Tu és bem-vindo em nosso meio. Aleluia, glorificado seja o teu santo nome. Glória seja dada a Deus. Glória seja dada ao nome do Senhor. Glória a Deus. Glória seja dada ao nome do Senhor. Aleluia. Bendito seja Jesus. Fernanda, vem aqui, por favor. Meus irmãos, minhas irmãs, nós estamos num ambiente muito diferente do que a gente tinha. Aleluia.